Vamos então começar a nossa aula de hoje. A gente está aí já na nossa última unidade, tá? E começamos aí a sessão 4.1. Vamos falar da abordagem bastante interessante, que é a abordagem de cadeia de valor. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Porque eu não sou engenheiro de produção de formação. Qual que, em termos assim da abordagem das teorias de gestão, de administração, vocês têm alguma matéria assim que aborda lá os pensadores iniciais, correto? Assim, de Ford, Taylor, aquela coisa toda. Vocês veem alguma coisa também de planejamento estratégico? O que vocês já viram aí, só para eu dar uma situada, de disciplinas mais da questão gerencial? O que vocês já viram? Só para eu ter uma referência aqui de uma coisa que eu quero, eu estou pensando em trabalhar com vocês. Só dar um retorno para mim, no geral, assim. Vocês entenderam o que eu perguntei? Pode falar pelo áudio também, tá? Você não precisa só digitar, não. Quem quiser falar alguma coisa também. Ou tá todo mundo mudo hoje? Céu frio? Ô Igor, ok. Eu tô querendo só ter um retorno de vocês. Vocês tiveram ou têm alguma disciplina que trabalhe um pouco com questões de administração, em termos assim de coisas mais novas, ou basicamente que vocês viram são aqueles conceitos iniciais e depois planejamento estratégico? O que é que dessa área gerencial vocês já tiveram aí no curso? Só para eu ter uma ideia. Ok, tá bom. Deixa eu só acudir aqui uma colega de vocês que está querendo entrar aqui. Deixa eu passar o link para ela, só um instantinho. Ok, resolvi aqui. Então, tá bom. Porque hoje a gente vai falar de cadeia de valor, é o nosso tema, e essa abordagem de cadeia de valor, ou seja, esse processo de análise de uma organização para se encontrar, para se detectar onde é possível criar valor, foi construída por um teórico, um estudioso da administração, que foi muito conhecido aí em meados dos anos 90, um sujeito chamado Michael Porter. Fez muita coisa a respeito de estratégias, era aí nos anos 90, início dos anos 2000, aí o sujeito que era considerado aí o papa da questão de estratégia. Então, o que eu queria saber é se vocês já tinham tido alguma disciplina aí de estratégia um pouco mais avançada, que teriam ouvido falar de Michael Porter. Mas a ideia é que o Michael Porter imaginou um conjunto de processos
E esses processos são os responsáveis pela criação de valor a uma organização. E o que ele imaginou? Ele construiu uma figura mais ou menos como essa daqui, ok? Isso está em português de Portugal. Eu não achei uma boa figura em português aqui do Brasil, mas é só o atividades aí que está com o seu. O resto está tudo igualzinho. Como que ele monta essa abordagem? Ele constrói dois tipos de atividades, ok? Aquele que ele identifica como as atividades primárias, ok? Que são a logística de entrada, as operações, a logística de saída, ok? E aí a gente lembra lá do inbound e do outbound, que a gente já conversou lá no processo de logística integrada, ok? Marketing, vendas e serviços. Talvez hoje, uma atualização, a gente adicionaria aqui também a logística reversa. E essas atividades, elas são apoiadas, tá? Aquilo que ele chama das atividades de apoio, por infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisições e compras, ou seja, essas áreas, essas atividades dão apoio a essas áreas inferiores, digamos assim, tá? E isso tudo vai fazer com que a margem ou as margens da empresa cresçam, ok? Então, para vocês agora, o que é importante saber? É identificar o que o que significa cada uma dessas áreas. Então, na realidade, não vai ter muita novidade, ok? E a gente vai apresentar isso passo a passo. E o que eu estava falando, que ele divide os elementos atividades primárias e atividades de apoio, ok? Eu vou deixar para passar esse vídeo mais à frente um pouquinho, se a gente tiver tempo, senão depois vocês podem clicar, porque hoje, apesar dele ser curto, hoje a gente está com um tempinho justo aí. Eu tô prevendo aí. Então, se der tempo, eu volto aí nesse vídeo para a gente assistir juntos mais no final, ok? Bom, então voltando aí à nossa figura. O que é que são as atividades relacionadas à logística de entrada? E aí, essa figura a gente relembra muita coisa. É o processo de abastecimento da empresa, que é o fluxo de materiais e informações, desde a fonte de matéria-primas até a entrada na fábrica, ok? Então, tudo o que acontece antes do processo produtivo, e cabe aqui ressaltar e relembrar que esse processo ele sempre leva muito como base de análise a atividade industrial, ok? Então, sempre você considera a atividade industrial como modelo, é lógico que outras atividades você faz as adaptações. Então, tudo aquilo que está antes da fábrica compõe, melhor dizendo, a logística de entrada. Aí você tem os processos dentro da fábrica, que são as operações, que é exatamente essa transformação das entradas, ou seja, daquilo, das matérias-primas, dos insumos que foram, então, fornecidos, foram disponibilizados pelo fornecedor e vai gerar aí as saídas, perdão. Podem ser produtos, podem ser serviços, pode ser uma combinação de ambos, ok? Então, logística de entrada, operações, agora a logística de saída, que é exatamente a distribuição de produtos acabados para a rede de distribuição ou clientes, incluindo aí os sistemas de armazenamento e distribuição. Então, nesses três aspectos, a logística de entrada, a movimentação e a logística interna e a logística de saída, mais a logística reversa,
é o foco da nossa disciplina, ok? Lembrando que a gente enxerga isso como cadeia de suprimentos, ou seja, como um conjunto de empresas atuando juntas, ok? Depois vem o setor de marketing e vendas, que é exatamente o processo de comercialização daquilo que a empresa desenvolveu e produziu, ok? Depois do marketing e vendas, tem a ideia dos serviços pós-venda, que é exatamente tudo aquilo que vai manter ou aumentar o valor dos produtos ou serviços após a compra. Todo o processo de suporte ao cliente, quando você tem reclamação que precisa ser atendida, ser resolvida, o processo de assistência técnica. Esses compõem as atividades primárias: logística de entrada, operações, logística de saída, marketing, vendas e serviços. Para que a empresa tenha essas atividades primárias, essas operações, esses processos, melhor dizendo, ela precisa de atividades de apoio. São esses 4: infraestrutura, a gestão de recursos humanos, o desenvolvimento tecnológico e aquisição e compras. Vamos ver cada um deles. Em relação à infraestrutura, como o próprio nome diz, é como é que a empresa está estruturada, como ela se organiza, qual que é a capacidade produtiva dela, o que ela tem condição de suportar em termos de processo produtivo para dar suporte às atividades primárias, ok? Além disso, é preciso que haja gestão de recursos humanos. É tudo aquilo que está associado a recrutamento, ao desenvolvimento, à retenção e à compensação de colaboradores e gestores. Além disso, a empresa precisa ter como atividade de apoio a questão tecnológica. E aí, se eu vou tentar começar hoje, passar para vocês aquilo que eu comentei, alguns softwares de apoio aí ao processo de administração e de gerenciamento da cadeia de suprimentos, mas é uma área de profundo desenvolvimento, de profundo avanço tecnológico, a inteligência de negócios para a logística. E eu nem ia comentar isso com vocês, mas eu acho que o pessoal da engenharia até tem condição de entender isso melhor. Eu li uma reportagem ontem ou anteontem, e aí é uma coisa ainda que vai se desenvolver, a gente deve ouvir falar disso mais à frente, mas eu apresentei para vocês já vídeos, tanto sobre a FedEx, a empresa tradicional aí de transporte de cargas, quanto sobre a Amazon, ok? A Amazon a gente falou assim muito rapidamente, mas ela inicialmente tinha uma parceria com a FedEx e depois de algum tempo ela deixou essa parceria. Eles não estão trabalhando mais juntos nas entregas dos produtos. A Amazon desenvolveu uma rede própria de logística. E a reportagem dizia que muitos pequenos negócios dos Estados Unidos estavam passando problemas porque a Amazon estava assim, oferecendo o serviço de logística e de entrega, mas há valores e a taxas assim que estavam ficando complicadas para muitos pequenos negociantes e às vezes impondo determinadas condições. E como resposta a essa atitude da Amazon, foi anunciado um acordo da Microsoft com a FedEx. E o diferencial desse processo é que a Microsoft vai entrar com um serviço de computação em nuvem e inteligência artificial de apoio à roteirização. Então, um dos exemplos que estava sendo dado lá
é que num processo, por exemplo, de entrega de um remédio que você precisa de urgência, que aquele remédio chegue num determinado local que estiver distante, esse sistema, a ideia é que ele consiga identificar, por exemplo, com tempo de antecedência, problemas climáticos que podem, porventura, atrasar o voo, e esse sistema, por meio de algoritmos, ele sugerir uma nova rota para quem estiver utilizando esse programa. Tá? A ideia é que tudo seja na nuvem, uma carga de inteligência artificial aí muito grande. Então, os próximos anos aí, há uma projeção de um avanço muito, muito grande nas questões ligadas à inteligência artificial nos negócios, computação em nuvem, algoritmo, é uma coisa aí que para a logística isso vai significar muito. Então, essa questão de desenvolvimento tecnológico hoje na área logística é um diferencial muito grande, coisas que vocês precisam estar atentos aí ao longo da carreira profissional de vocês, ok? Bom, depois os processos de aquisição e compra, tudo aquilo que é necessário para adquirir e disponibilizar os recursos necessários no momento ideal, ok? Então, os próximos slides, aí é basicamente aquilo que eu mostrei no quadro, eu adicionei aí para ficar mais fácil de vocês estarem acompanhando, ok? E eu fiz questão de deixar isso dessa forma, moçada, porque eu já comentei isso com vocês, e eu quero ser bem transparente nisso. A segunda prova, das matérias blended, ela vem da matriz. Então, como é a primeira vez que eu estou trabalhando com essa disciplina, eu estou tentando aí detectar aquilo que é essencial na disciplina, aquilo que pode eventualmente ser cobrado em prova. Então, eu achei por bem manter essas informações, caso vocês precisem, ok? Então, aí eu tenho as atividades primárias, a logística de entradas, operações, a logística de saída, marketing, vendas e serviço, e as atividades de apoio, a infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e aquisição e compras, ok? Bom, e o que isso tudo, então, tem a ver com valor e o valor na cadeia de suprimentos, ok? O Porter, quando fez essa análise, ele ainda tinha um foco muito dentro da logística da empresa, mas como que a gente pode pensar isso em termos de cadeia de suprimentos? A ideia de valor é a diferença entre aquilo que o cliente recebe, e quando eu digo recebe, aquilo que ele, cliente, sente que recebeu, ok? Então, aí, não é aquilo que o fornecedor de serviço acha que está entregando para o cliente. Não, é aquilo que o cliente efetivamente percebe como benefício. Então, a diferença daquilo que ele percebe como benefício e aquilo que ele pagou é o que ele vai chamar de valor. Então, esse é um conceito econômico que você só compra aquilo que efetivamente satisfaz alguma necessidade sua. É lógico que tem coisas que você vai comprar que, assim, a princípio, se você usar a palavra satisfação, é meio complicado, como remédio, por exemplo. Mas você compra o remédio para diminuir, digamos assim, uma insatisfação, uma dor, uma doença, alguma coisa desse tipo. E você só compra aquele remédio porque você percebe que o benefício
que você está recebendo daquele remédio é maior do que o custo que você está pagando. Por que é importante esclarecer isso? Porque a gente precisa entender que um produto ou serviço, ele somente terá valor se o cliente estiver disposto a pagar o preço pedido. Então, é uma das máximas hoje da gerenciamento de empresas, de qualquer processo, é que você tem que adaptar o seu custo de produção ao preço que o cliente está disposto a pagar pelo seu produto ou serviço, e não o inverso. Ou seja, não adianta você simplesmente querer que o consumidor consuma, ou, perdão, adquira um determinado produto ou serviço pelo preço X, simplesmente porque você teve um determinado custo de produção daquele produto ou serviço. Não. O valor só vai existir se o cliente estiver disposto a pagar o preço que está sendo cobrado. Então, a partir desse conceito de valor, a gente consegue entender também um conceito extremamente interessante, que é o conceito de vantagem competitiva. Qual que é a ideia de vantagem competitiva? Essa ideia é exatamente de competição. Eu vou ter uma vantagem em relação aos meus concorrentes. Então, a ideia é que ou eu vou oferecer para o meu cliente um produto melhor pelo mesmo preço, ok? Ou eu vou fornecer a ele um produto igual por um preço menor, ou eventualmente eu posso ter construído uma vantagem competitiva tão significativa que eu vou oferecer um produto mais caro que o meu concorrente, mas o consumidor ainda vai estar disposto a pagar mais por aquele produto, ok? Exemplo típico aí de refrigerantes como Coca-Cola ou de algumas marcas de roupa, alguma coisa desse tipo, onde a vantagem competitiva da empresa ela é tão marcante, ela é tão bem estabelecida, que ela consegue cobrar um preço maior do que os seus concorrentes e ainda assim o consumidor vai adquirir. Por quê? A questão-chave é essa relação custo-benefício. Então, a empresa vai conquistar a vantagem competitiva quando essa relação custo-benefício, que ela oferece ao consumidor, claro, é mais atraente do que a relação oferecida pelas outras empresas, ok? Lógico aí, dentro do mesmo segmento de mercado. Então, as empresas buscam alcançar, obter e manter essa vantagem competitiva. E aí, a gente pode entender a cadeia de suprimentos como uma somatória ou como uma integração de diversas cadeias de valor. Porque, normalmente, quando a gente fala de cadeia de valor, o modelo original de cadeia de valor foi o que eu mostrei para vocês. A gente tem A gente tem o fornecedor, tem a empresa produtora e tem o processo de distribuição. Mas quando eu abordo, ou quando eu trato esse tema sob uma abordagem de cadeia de suprimentos, a ideia é que eu vou ter diversas empresas independentes e muitas vezes cada uma dessas empresas como uma cadeia de valor independente. Então, aí, essas cadeias de valor, apesar de serem independentes, elas devem e precisam ser complementares para que a cadeia como um todo
conquiste essa vantagem competitiva. Então, essa é a abordagem de cadeia de suprimentos. E aí, eu deixei essa frase do material porque é importante vocês terem isso como referência. Que quando você administra de forma eficiente essas atividades da cadeia de valor, você vai garantir um nível de serviço adequado e um processo eficiente. Então, quando você tem um processo produtivo que entrega um produto de qualidade e esse produto ele faz parte de um processo em que o serviço tem um bom nível e um nível adequado ao preço que você está cobrando, isso vai fazer com que os seus clientes percebam um valor maior. E aí, quando você garante ou supera as expectativas dos clientes, você vai então conquistar a satisfação deles. E com isso, você amplia a vantagem competitiva da organização. Então, isso é fundamental. Você tem que gerir buscando ter um nível de serviço adequado, ter um processo eficiente. E aí, o que vocês me dizem de coisa simples? A gente até já tratou disso anteriormente. De uma forma simples e direta, ok? Como que a logística pode gerar valor? O que é que vocês me dizem? Como que a logística pode fazer com que o cliente tenha quase que eu dou o spoiler aqui do negócio, tá? Como que o cliente prefira o produto daquela empresa? O que é que vocês me dizem? Vamos, moçada, hoje vocês têm que sair desse atoleiro aí. Ou pelo menos escrever que não sabe. Ok. Então, é basicamente, quando você fala de custo e tempo de entrega, Oxana, quando a gente fala de tempo de entrega, o tempo de entrega é um dos componentes do nível de serviço, ok? Pode ser o tempo, pode ser o local, ok? Pode ser embalagem, pode ser um monte de coisas, mas esse é um dos alicerces da geração de valor da logística, da melhoria do nível de serviços. E o outro, como você citou, é a redução de custos. Então, a gente já comentou isso anteriormente, esse é o grande desafio da logística. Na realidade, a logística vive em torno desses dois processos, de melhorar o nível dos serviços disponibilizados ao consumidor e reduzir os custos dos processos, ok? Até aí, então, eu creio que a gente não tenha visto nada de novo. E eu quero trazer para vocês um modelo que é apresentado pelo material e que pode ser que ele seja aí abordado na avaliação. Então, eu acho que vale a pena a gente falar bem dele aqui, discuti-lo de forma adequada, que é o modelo SCORE, tá? Seria Supply Chain Operations Reference. Qual que é a ideia aí do inglês bem macarrônico, tá? Seriam as operações de referência na cadeia de suprimentos, ou seja, estabelecer aí marcas, como a gente chama aí do benchmarking, padrões de comparação que possam ser utilizados
na construção de padrões de melhoria do processo, ok? Então, na realidade, esse modelo é uma metodologia. E o que ela procura fazer? Ela vai, então, tentar relacionar os processos, a forma como os processos ocorrem, as métricas, as melhores práticas e os recursos de tecnologia, tudo isso para apoiar a comunicação e a integração entre os parceiros comerciais, ok? Então, como resultado, você vai ter uma melhoria da eficácia na gestão da cadeia de suprimentos. E aí eu volto a repetir, pessoal, que é uma coisa que às vezes o aluno vai passando no automático e não percebe essa diferença. A abordagem moderna da logística é de cadeia de suprimentos, ou seja, um conjunto de empresas independentes que vão atuar de forma harmônica, como parceria, ok? Não é mais a ideia de uma única empresa que vai impor aí o que ela quer aos processos. Então, esse modelo ele surgiu de um conjunto de trabalhos iniciados lá nos anos 90 por uma associação norte-americana de logística. Então, a ideia é prover recursos, mecanismos, softwares que permitam a melhoria da gestão da cadeia, ok? Não apenas de uma empresa individualmente. Então, se der tempo, a gente vai começar a mostrar aí já alguns softwares hoje que são utilizados nesse processo. Então, esse modelo especificamente, o modelo SCORE, ele vai descrever os processos necessários para satisfazer as demandas do cliente ao longo da cadeia de suprimentos. Então, a ideia é entender e registrar de uma forma bem feita aquilo que o cliente precisa, quais que são as necessidades do cliente e, a partir daí, então, gastar um bom tempo, investir bastante nessa descrição de processos, ok? A partir dessa descrição, tá? Pode ter uma vantagem de uma base para melhorar o processo à medida em que eu vou estabelecer métricas e medidas de desempenho em relação à concorrência, ok? Então, vocês vão ver aqui o processo de uma forma esquemática, mas a ideia é o que a cadeia de suprimentos precisa fazer para atender adequadamente o cliente. A partir daí, eu vou estudar profundamente os processos, vou estabelecer padrões de desempenho, medidas de comparação, para que eu possa ter um desempenho melhor do que os concorrentes. De novo, esse desempenho da cadeia, não apenas de uma empresa individualmente. Ok? Bom, então, como que é a aplicação desse modelo? Na realidade, você tem um nível de detalhamento grande, mas o conceito em si, ele é simples de ser entendido, ok? Mas ele demanda um nível de trabalho e de esforço considerável. Então, o objetivo aqui não é levar ninguém a ser especialista nesse processo, tá? Mas que vocês tenham aí condição de entender. Então, quais são os processos fundamentais? São 5. Tá? O primeiro é o planejar, depois o comprar,
o produzir, o entregar e a logística reversa. Então, cada um desses processos, planejamento, compras, produção, entrega, logística reversa, eles são subdivididos e são analisados em 4 níveis de detalhamento. Então, eles são avaliados e são analisados em termos dos processos, que é a ideia ampla de como a questão acontece, como cada um desses processos vai acontecer. Isso é dividido em subprocessos. E a ideia você tem aí algumas planilhas, algumas etapas aí de construção, é que você vá subdividindo. Você, quem já fez aí alguma coisa de gerenciamento de rotina, alguma coisa parecida, tá? Tem uma abordagem similar, tá? De que você tem aí tudo isso registrado. Chegando depois às tarefas e às atividades. Então, você vai subdividindo, registrando. E aí, o que é fundamental? Que em cada uma dessas etapas, você tenha tanto as métricas, ou seja, como que eu vou medir esse processo, como que eu vou medir o subprocesso, como que eu vou medir a tarefa, como que eu vou medir a atividade. E depois disso, de cada uma dessas métricas definidas, eu vou, então, registrar o desempenho e comparar com a concorrência. Então, lá nos Estados Unidos, é uma grande associação que investiu nisso, então você tem aí bastante material disponível nisso. Aqui no Brasil, não é um processo ainda tão disseminado nas empresas, mas é algo que vale a pena vocês estarem atentos. E, como eu falei, está no material, o material gasta aí um tempinho falando nisso, eu achei por bem dar uma explicada legal aí dentro do possível para vocês de como que é a metodologia de trabalho dele, pelo menos aí em termos gerais. Deixa eu só ver aqui eu vi agora a sua pergunta, Oksana. Armazenar não deveria fazer parte dos processos fundamentais, não? Você diz aí, quando você fala dos 5 processos, pelo que eu estou entendendo. Então, na verdade, a ideia da armazenagem, Oksana, e foi muito boa a sua observação, se a gente pensar direitinho, a armazenagem, você vai precisar, quando o seu fornecedor, quando você comprar alguma coisa do seu fornecedor, que o seu fornecedor chegar para te entregar, você vai precisar armazenar isso que ele te entregou, ok? Você vai precisar armazenar também parte da sua produção. No processo de entrega, até fazer o produto chegar lá no cliente final, você vai ter que ter, em etapas intermediárias, estruturas de armazenagem também. E na logística reversa, que é fazer aquele processo que a gente viu, seja daquilo que deu problema, ou daquilo do pós-consumo, ou do resíduo industrial, você fazer isso voltar para o consumidor, voltar do consumidor, para o fornecedor, você também vai precisar de armazenagem. Então, na verdade, a utilização de estruturas de armazenagem vai ocorrer pelo menos em 4 desses processos: nas compras, na produção, na entrega e na logística reversa. Concorda comigo? Beleza. Ficou tranquilo? Deu para tirar a sua dúvida? Tá joia.
eu quero só reforçar com vocês, é muito bom quando vocês perguntam, ajuda bem aqui a dar mais ritmo. Se, por exemplo, Oxana ou qualquer um de vocês, se tiver perguntado, porque aí eu tô basicamente acompanhando aqui os slides em tela cheia. Se você perguntou e percebeu que eu não tiver comentado, qualquer um de vocês, pode dar um toque pelo áudio, que aí eu paro e confiro o que vocês escreveram, tá bom? Fiquem aí à vontade para isso aí. Lembrem-se que a minha função aqui é ajudar o entendimento de vocês. Estamos aqui para isso. Beleza? Bom, e aí o que acontece? Como resultado, cada uma dessas operações, dentro desse nível de detalhamento, elas são analisadas, e aí você tem a projeção das melhorias, os impactos daquilo que eventualmente pode acontecer caso as melhorias sejam implementadas, e aí então você vai avaliar o que pode acontecer e vai tomar as melhores decisões em relação a cada um desses processos, ok? Isso é, como eu falei, é algo detalhado, aí é uma visão geral do processo, mas é algo que tem dado resultados muito interessantes em outros cenários aí do desenvolvimento da cadeia de suprimentos, ok? Muito bem. Agora, antes de eu passar para o próximo slide, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, para a gente pensar juntos. Deixa eu colocar dessa forma aqui. Um índio vivendo na floresta ou um sujeito que morava na Europa, lá no início da Revolução Industrial, a gente tende a pensar que eles impactavam muito menos o meio ambiente do que a nossa sociedade hoje. Concordam? Entenderam a afirmação que eu fiz? A princípio, a gente pensa no sujeito, num índio que vive na floresta, como um sujeito que causa muito pouco impacto ao meio ambiente. Será que essa afirmação é verdadeira? Já pararam para pensar nisso? Eu acho que não, porque tudo que eles fazem é com os recursos do meio ambiente. Repete, por favor, o início que eu perdi, Elaine. Eu acho que não, porque tudo que eles fazem é com os recursos do meio ambiente. A casa deles é com madeira, né? Então tem que respeitar árvores para poder fazer. Eu acho que não necessariamente. Ótimo, ótimo isso aqui que você falou. Se toda a humanidade quisesse viver como os índios vivem, o planeta simplesmente não conseguiria aguentar os 6 bilhões de habitantes que a gente tem. Ok? Os índios, ou eles... E assim, eu estou falando isso, eu não estou criticando o modo de vida, não é isso que eu estou dizendo. Mas para a gente entender que, para que os índios mantenham a forma de vida que eles têm, eles precisam de espaços naturais muito grandes. Eles precisam de centenas, às vezes milhares de hectares para um grupo pequeno de pessoas, para que aquele sistema possa se manter. Tá? Quando a gente quando a gente lê, por exemplo, como eram os índios no passado, no Brasil, essa coisa toda,
tinham muitas tribos que ficavam no lugar até o momento que os recursos se esgotavam, não tinha mais caça, não tinha mais pesca, não tinha mais lavoura naquele lugar ali, então eles se deslocavam. O problema é que eles tinham um espaço físico tão grande que eles só voltavam naquele local inicial, às vezes na geração seguinte, décadas depois. Então isso se permitia viver assim. A questão é que, a partir da Revolução Industrial, e aí é algo que eu sempre, quando eu falo com o pessoal da engenharia, infelizmente, tem muita gente, muitos historiadores que distorcem os benefícios da Revolução Industrial, colocam uma visão ideológica do processo, mas a Revolução Industrial ela mudou a forma de vida das pessoas, ela permitiu uma melhoria na qualidade de vida, uma redução na mortalidade infantil, um aumento na perspectiva de vida, condições de saúde, mas um monte de coisas, um monte de coisas. E um dos aspectos da Revolução Industrial mais mal interpretados é a consequência, da Revolução Industrial sobre a produção de alimentos, ok? E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Tem muita gente, e aí eu sempre brinco com isso, porque eu sou casa de ferreiro espetipal, porque eu tenho uma filha que está fazendo agronomia e ela ama essas coisas de ecologia, de produção orgânica e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu sempre digo para ela, não, filha, não tem problema nenhum você gostar disso. Mas a gente precisa entender que se o mundo quisesse produzir grãos, aí eu estou falando de trigo, eu estou falando de milho, eu estou falando de arroz e esse tipo de coisa, sem usar defensivo químico, sem usar trator, sem usar nada desse tipo, a humanidade ia morrer, quer dizer, grande parte da humanidade ia morrer de fome rapidamente. Porque esses sistemas, eles não conseguem produzir por hectare uma quantidade suficiente. Então, se a gente fosse produzir todos os nossos alimentos na forma orgânica, a gente teria que ter uma quantidade de área destinada à agricultura muito maior. Consequentemente, o desmatamento seria muito mais intenso. Aí vocês podem estar pensando, então Flávio é a favor do desmatamento e de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Tá? Hoje, grande parte do desmatamento no Brasil é criminoso. O que o pessoal está fazendo na Amazônia, por exemplo, é um crime, porque o espaço físico lá também, a estrutura lá de água, de solo, não foi feita para a agricultura, ok? Mas eu acho que, como engenheiros, e aí é uma mensagem que eu sempre procuro passar para quem faz engenharia, a gente precisa, como engenheiro, valorizar o progresso, valorizar a ciência, valorizar a tecnologia, porque é o progresso, é a ciência, é a tecnologia que fez a gente ter a qualidade de vida que a gente tem hoje, ok? Agora, por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque é inegável que, apesar do progresso que a Revolução Industrial nos trouxe, o nosso modelo de produção hoje carrega um grande problema de sustentabilidade. E aí, esse problema de sustentabilidade, eu não vou poder
me aprofundar nisso, não é o tema da disciplina, mas eu acho que é importante que vocês tenham pelo menos esse entendimento básico disso, é um problema de incorporação de custos. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto for mais barato para uma prefeitura, por exemplo, jogar o esgoto dela no rio, dificilmente essa prefeitura vai se esforçar para não poluir o rio. Ok? Enquanto for como a gente tem hoje, por exemplo, independente se você produz muito lixo ou pouco lixo, se você recicla ou se você não recicla, a taxa que você paga de lixo é a mesma coisa. Então, tem uma grande ineficiência desse processo. Por conta disso, a gente produz muito mais lixo, muito mais resíduo, muito mais poluição do que o planeta dá conta de aguentar. E a questão é que, normalmente, a geração que polui não é a geração que paga ou que sofre os danos da poluição. Então, dito tudo isto, de que precisamos entender que não adianta querer voltar para viver como os índios viviam, ou como se vivia lá na Idade Média, ou qualquer coisa desse tipo, porque o planeta não dá conta da população que a gente tem com esse modelo. Primeira coisa. Segundo, a Revolução Industrial foi uma das melhores coisas que aconteceu na história da humanidade. Por conta da Revolução Industrial, a gente vive hoje muito melhor e o nosso trabalho hoje é muito menos braçal do que no passado. Agora, existe um problema de incorporação dos custos da poluição gerada. Então, por conta disso, há um despertamento global das sociedades em relação à sustentabilidade. E é importante demais a gente entender que quando a gente traz uma abordagem de sustentabilidade, não é que eu não vou poluir, não é que eu não vou degradar o meio ambiente, porque isso é impossível, ok? Não tem como a gente imaginar um mundo onde o meio ambiente não seja, de alguma forma, prejudicado pela presença humana, pela quantidade de gente que a gente tem no mundo. Mas a questão é fazer isso de uma forma que o planeta consiga se recuperar desses danos. Esse é que é o grande desafio. E é um desafio também porque tem muita coisa que ainda não está, como é que eu vou dizer, perfeitamente modelada em termos matemáticos, ok? Então, já se sabe aí, não, estamos vivendo aquecimento global. Agora, quais os efeitos disso? Até que ponto a sociedade vai ser prejudicada ou não? São questões aí que estão em aberto. Professor, mas hoje em dia tem meios das fábricas serem mais sustentáveis, só que elas escolhem não ser, porque é mais caro. Por exemplo, a Cesan lá no Espírito Santo, eles têm meios de tratar todo o esgoto produzido na Cesan, né? Onde eles atuam, só que eles só fazem isso com 13%, porque eles falam que não precisa, não é necessário fazer com 100%, entendeu? Muito, muito bom, Thaís, muito boa essa observação, porque essa questão, infelizmente, o ser humano, ele é muito mais egoísta
e voltado para os seus próprios interesses do que o que a gente gosta de assumir. Ok? Então, quando a gente trabalha com abordagem econômica, a gente sempre diz que a gente tem que analisar o que as pessoas efetivamente fazem, não o que elas deveriam fazer. Então, e isso que você falou, essa questão de tratamento, é hoje o grande desafio da área chamada aí de economia ambiental, que é exatamente você incorporar nos custos de produção o dano causado ao meio ambiente, ok? Então, alguns governos, por exemplo, eles fazem o seguinte, eles cobram um imposto menor do carro elétrico, por exemplo, ok? Porque a ideia é que o carro a combustível fóssil ele vai trazer muito mais prejuízo. Agora, qual que é esse imposto adequado? Como equilibrar isso? E aí, dentro do que você falou, que que eu ia continuar aqui na abordagem, à medida em que a sociedade, e aí eu falo conjunto de pessoas, elas percebem que ela está sendo prejudicada por por essa não incorporação do custo, ela passa a exigir que esse custo seja incorporado, que pode ser até por multa, ou pelo estabelecimento de uma lei em que a fornecedora de água e esgoto, por exemplo, ou quem quer que seja, e a fábrica, ela seja obrigada por lei a cumprir aquele procedimento, ok? Então, esse processo, é isso que eu quero destacar, ele vai ser tanto mais intenso quanto maior for a percepção da necessidade disso pela sociedade. Concorda comigo? Só que aí tem um outro detalhe que a gente precisa entender, que é talvez para mim o mais grave disso. Como que eu vou falar, por exemplo, de separação de lixo orgânico, de lixo seco, num local onde as pessoas moram que não tem nem tratamento de esgoto, ela não tem nem tratamento. O esgoto que elas têm é a céu aberto, às vezes não tem nem tratamento de água naquilo ali. Então, e às vezes pessoas que estão no limiar da fome, ok? Então, de uma forma geral, essa questão da sustentabilidade, ele é um problema grave, porque também, normalmente, você só vai poder conseguir ter sensibilidade em relação à sustentabilidade depois que você resolve os problemas de pobreza. Então, não estou querendo com isso colocar um discurso elitista, nem nada desse tipo, mas que a gente precisa pensar também nessa questão de sustentabilidade dentro desse processo de redução de pobreza. E aqui eu deixo bem claro, moçada, que eu, pessoalmente, tá? Respeito quem pensa diferente. Eu acho que a melhor forma de você resolver problemas de saúde pública, de esgoto, por exemplo, é você tirar o governo disso, é você colocar isso na iniciativa privada, e aí se a família é muito pobre, não vai ter muita condição de pagar aquilo ali, você imagina alguma forma de dar um diferencial de renda, alguma coisa desse tipo, mas tirar isso aí. Então, Dirlene, olha, a gente
tá saindo um pouquinho disso, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer como engenheiros. Tá? Você tem hoje no Brasil aproximadamente 100 milhões de pessoas que não têm acesso à condição sanitária, tratamento de água e tratamento de esgoto. É um absurdo, é um troço que, pelo menos a mim, pessoalmente, me revolta profundamente, porque existe já a solução barata para isso. Tá? A questão é que se trata no Brasil essas questões sanitárias, infelizmente, como outras questões políticas, como cabide de emprego, como um monte de coisa aí que a gente tem que tomar cuidado aqui para não resvalar na questão partidária, tá? Mas, assim, é preciso que a engenharia deixe uma abordagem, aí eu tenho uma crítica até aos conselhos de classe, porque eu já vi muitas vezes o pessoal do CREA misturando ideologia com engenharia para resolução de problemas aí de saneamento básico, tá? Você tem solução para isso. Então, o que eu digo sempre é o seguinte: se o Estado não dá conta de fazer, tá? Sai e deixa que a iniciativa privada faça. Mas a gente precisa resolver essas questões. Sim, Adalberto, é verdade, tá? Às vezes até tem o saneamento. E o que eu quero só destacar é que, para mim, é um absurdo, é um troço assim incompreensível que, em pleno século XXI, tá? Você tenha no Brasil, cara, crianças com problema de verminose, de doença, desse tipo de coisa, por não ter um esgoto tratado. Tá? Não é nem tratado, recolhido. Tá? Então, isso é um troço que eu pessoalmente tenho uma inquietação muito grande por isso, tá? E aí me perdoem a franqueza aqui de colocar isso para vocês, não considerem aqui isso como uma imposição de professor, somente uma constatação de alguém que vê isso aí, que é mais velho que vocês, tá? Se o Estado não dá conta de fazer, cara, se não dá conta de fazer com que essas famílias pobres tenham acesso a água e esgoto tratado, sai da frente e deixa quem tem condição de fazer efetuar isso. Tá? Então, eu nem quero entrar, mas todo mundo sabe aqui dos problemas daqui de Valadares, do SAI, que teve há algum tempo atrás. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é um problema de partido, é um problema de estrutura que a gente precisa resolver. Você quer comentar alguma coisa, Thaís? Desculpa, eu liguei sem querer, aí o meu marido gritou lá dentro. Não, mas eu ia falar que lá minha família é de Belém do Pará, e lá o problema com saneamento básico é muito sério. As crianças, assim, têm aquela barriga enorme mesmo de verme, e é visível, porque lá, até no centro da cidade, tem valas no meio da rua, e dá para ver que é governamental, porque o governador do Pará é o Helder Barbalho, a família Barbalho é que comanda o Pará inteiro. Belém, prefeito é Barbalho, sei quem é Barbalho, vereador é Barbalho, então, tipo assim, é uma coisa governamental mesmo, eles embolsam tudo, não estão nem aí para ninguém, todo mundo continua votando nessa família, sabe? É uma coisa cultural também, de educação, porque eles se contentam com o mínimo. Na época eleitoral, ele faz show de graça, churrasco de graça, e o pessoal vota, entendeu? Mesmo vivendo nas condições que eles vivem, porque não tem educação, não tem estrutura, não tem saneamento, não tem nada. Belém é enorme, é gigantesco. Para você ir para alguns lugares, você tem que pegar, por exemplo, meia hora de estrada, e ainda é Belém. Aí você sai do centro, você vai para os arredores, parece que você está em outro mundo. As crianças lá tem muito açaí, né? É diferente do açaí daqui.
E eles usam muito açaí misturado com trigo, porque açaí lá é barato, você pega a polpa e a polpa meio que dá uma sustenta, sabe? Para as crianças comerem, senão elas passam fome. É sinistro, é uma coisa completamente surreal. Sim. E aí, eu quero dizer isso com muito, muito cuidado, tá? Porque eu não quero me colocar aqui como a favor de A, de B ou de C, tá? Mas, assim, muitas das nossas associações de engenharia, e aí quando vocês estiverem no mercado vocês vão perceber isso, na minha opinião, tá? Vocês não são obrigados a concordar comigo. Respeito quem pensa diferente, mas eu vejo que muitos dos colegas engenheiros carregam um conceito de que é o Estado que tem que resolver, é o Estado que tem que dar saneamento, o Estado tem que dar isso, o Estado tem que dar aquilo. Eu acho que para algumas áreas já está muito claro que, independente do partido, tá? É muito melhor você deixar a iniciativa privada cuidar, ok? Tem risco, tem toda essa coisa, tá? Mas eu acho que, assim, a gente tem que ter, como engenheiro, uma discussão menos ideológica e mais prática dessa questão de saneamento, ok? E você falou aí, alguém comentou aí também de São Luís. Eu tenho amigos próximos que moraram no Maranhão também. É uma tragédia. A minha família, tá, é originária do Nordeste. Eu sei bem o que é ter essa questão de coronelismo, de você ter aquele sujeito manda-chuva que controla a política de um determinado lugar. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar e a gente tem que abordar as questões não de uma forma ideológica. Então, muitas vezes a engenharia ela deixa de ser utilizada como efetiva solucionadora de problemas por as pessoas confundirem e entrarem na questão ideológica da coisa. Então, para a gente terminar, senão a gente não consegue, o que acontece em relação à sustentabilidade, tudo isso que a gente conversou? Há uma exigência hoje da sociedade que os produtos e serviços gerem menos danos ao ambiente e à sociedade como um todo. De novo, não é não ter dano nenhum, mas o menor dano possível. Nesse sentido, o que acontece? A gente precisa considerar a sustentabilidade dentro do ciclo de vida da indústria e não apenas de produtos. Então, a questão não é somente a garrafa PET, por exemplo, polui. Não. Qual que é a cadeia de suprimentos onde a garrafa PET está envolvida? Quais são os atores desse processo? Será que é só o supermercado lá no final que tem responsabilidade disso? Ou será que é somente a empresa de refrigerantes? Tudo isso tem que ser entendido. E incluindo as externalidades. Eu vou pedir aí alguns minutinhos para vocês, só para a gente entender bem o que é essa externalidade. Tá? Um excelente exemplo de externalidade, a externalidade pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu vou dar um exemplo de uma externalidade positiva. Tá? Você tem um lote vago na sua casa em que o pessoal não cuida e fica aquilo cheio de sujeira e um monte de coisa. Você tem um problema terrível com aquilo ali. O povo joga lixo, essa coisa toda. Tá? Aí, alguém vem, compra aquele lote, ok? E aí coloca nesse lote, sei lá, vou imaginar aqui um salão de beleza, por exemplo, ok? Em que traz mais gente para a sua rua,
traz mais movimentação e aquilo ali não vai atrapalhar seu estacionamento, sem nada desse tipo. A questão é que a instalação daquela construção ao lado do seu lote, ou da sua casa, melhor dizendo, automaticamente aumentou o valor do seu imóvel, ok? Então, isso é uma externalidade positiva. E o que é uma externalidade negativa? Tá? É aquele vizinho, tá? Que no domingo, 9 horas da manhã, vai lavar o carro dele e aí levanta a tampa traseira do carro com aquelas caixas enormes e põe para tocar ou sofrência ou funk. Eu não sei quem já teve essa experiência maravilhosa de ser acordado no domingo cedo com esse tipo de música maravilhosa, tá? Então, o que é que acontece? Você está sendo prejudicado com uma ação de um terceiro, ok? Isso é externalidade. Então, a poluição é o maior exemplo de uma externalidade negativa, ok? Então, é preciso, na análise do ciclo de vida da indústria, considerar essas externalidades e minimizá-las na medida do possível, ok? Porque aí eu vou conseguir obter ciclos que sejam mais equilibrados quando eu conseguir, por exemplo, utilizar resíduos de um processo como insumo de outro. A gente comentou lá dentro do processo de logística reversa essa questão de resíduos de indústria. Então, quando eu penso em termos de cadeia de suprimento, eu consigo ter esse tipo de abordagem. Então, é necessário que a cadeia de suprimentos, além de pensar na questão de custos, além de pensar no nível de serviço, além de pensar na qualidade do produto que vai entregar ao cliente, hoje ela precisa pensar também em sustentabilidade. Ok? Consegui, então, no meu aqui, 20 e 16. Tá? Relembro a vocês do nosso trabalho aí que já foi lançado. Alguns até já começaram aí a enviar, assistir os vídeos e fazer aí, responder aquelas perguntas. Ok? Alguma dúvida? Não? Hoje eu não vou passar nenhuma atividade, não. A gente acabou tendo esse papo aí, eu acho que tivemos que abrir um parênteses aí, mas eu acho que ajuda no processo de formação de vocês. Eu acho que o engenheiro ele tem que ter uma visão diferenciada de alguns processos aí, de alguns problemas, ok? Então, moçada, encerramos por hoje. Uma boa noite para todos, tá? Se cuidem, tá? Máscara, a situação tá feia, moçada. Se cuidem aí, por favor, tá bom? Um grande abraço aí a todos. Uma boa noite. Vou encerrar aqui a gravação.